Olha só. Vamos. Então, na verdade, como eu falei, eu acho que é legal fazer essas contas porque a gente coloca no lugar do aluno, tá legal? E a gente, todos aqueles procedimentos que a gente faz no automático, a gente é forçado a pensar por que eles valem ou não, tá? E também, com base nesse pensamento, outra coisa que a gente pode pensar é que existem vários procedimentos diferentes para fazer as contas, tá? E esses procedimentos, como eu falei, pelo fato da gente usar uma numeração posicional, essa numeração viabiliza procedimentos, tá certo? E a estrutura dos nossos algoritmos, ela se baseia em três coisas básicas, que são três coisas básicas que permitem que a gente faça as contas do jeito que a gente faz, que são primeiro, uma coisa que permite que os algoritmos sejam da maneira que eles são é a própria estrutura de numeração posicional, tá certo? Beleza? Que a gente já ficou bem claro isso aqui. A outra coisa são as propriedades das operações. O tempo todo, quando a gente está fazendo essa conta, quando a gente está fazendo essas contas, a gente está usando, na verdade, basicamente, associatividade e distributividade, principalmente. Tá tranquilo? Quando a gente faz as contas de multiplicação, tá beleza? Né? Quando a gente multiplica um número por outro, a gente decompõe um deles, multiplica por cada parte decomposta, aplica a divisibilidade, a distributividade e no final soma. Tá legal? É assim que a gente faz conta. Tranquilo? Fala. Tá. E a terceira coisa que a gente usa um nome hoje em dia que a gente tem chamado de fatos básicos. Fatos básicos nada mais é que um nome politicamente correto para tabuada. Significa que a gente usa, a gente tem usado esse nome em educação matemática, que é o seguinte: a gente usar o resultado das operações para números com um algarismo para obter os resultados das operações com números para mais de um algarismo. Tranquilo? Tipo assim, 3 vezes 4 é 12, a gente usa o 12 lá no meio da conta para fazer a conta. É isso, quer dizer, fatos básicos. Só que o que eu quero dizer com isso? Com base nessas três coisas aqui, aquela nossa estrutura padronizada de algoritmo não é a única estrutura possível, tá certo? Beleza? A gente pode fazer, tem vários caminhos usando essas três coisas para a gente fazer uma conta, tá? Aqueles padronizados, por exemplo, sobretudo no caso da divisão, né? Que eu falei na aula passada, a gente pode fazer uma divisão, por exemplo, por ordens ou por estimativas. Por ordem,
por ordem, que é aquela estrutura da divisão convencional, digamos assim, ela é padronizada daquela forma porque, num certo sentido, ela é ótima, né? Ela faz a conta com um número menor de passos. Mas, do ponto de vista da aprendizagem, não quer dizer que ela seja a melhor possível. Tá tranquilo? Beleza? Então, com base nessas três coisas, a gente pode fazer não apenas os nossos algoritmos padronizados, como também diversas possibilidades de algoritmos, tá? Tem um exercício aqui no livro, no Presta aqui, que a gente não vai discutir isso, porque não vai dar... Se fosse um curso de números, a gente discutiria, que é esse aqui. Tá no final, na página 138 do volume 1, que a gente coloca várias contas diferentes, algumas estão certas e outras estão erradas, tá tranquilo? E pede para explicar como é que aquilo está sendo feito, tá legal? Então, em primeiro lugar, com muita frequência, os professores de matemática tendem a dar errado naquilo que é diferente do padronizado, tá legal? E mesmo nas contas que estão erradas, assim, no sentido de que não usam as propriedades corretamente, não levam ao resultado, sempre dentro a não ser que o aluno chute e escreva qualquer besteira, dentro daquele procedimento tem algum pensamento, tem alguma lógica, tá? E frequentemente os alunos estão fazendo alguma coisa certa e alguma coisa errada, tá tranquilo? Tá? Raramente está tudo completamente errado. No entanto, quando a gente faz aquela coisa de riscar assim com a caneta e botar zero, a gente está desqualificando o pensamento inteiro do aluno. Tá tranquilo? Certo? O que é um ato que é contra os objetivos da gente dar aula na escola, que é que as pessoas aprendam matemática, né? Em última instância. Tá? Uma coisa que desestimula a aprendizagem matemática, porque você desqualifica o que o aluno está fazendo. Tranquilo? Então é uma coisa que eu já falei também na semana passada, uma coisa sobre a qual a gente tem que refletir muito é o lugar do erro no ensino de matemática. Tá? Mas enfim, agora vamos fazer uma divisão em outra base. Tá. Então, quem quer sugerir? Em base qual? Tá. Eu poderia fazer uma solução? A gente está sempre indo da base 10 e indo para outra base. Poderia pegar assim, uma base 7 para base 5, algo assim? Fazer? Tá, pode. Mas olha só, o que a gente está fazendo aqui, por enquanto, a gente pode fazer isso. Mas o que a gente está fazendo não é uma conversão. Não, sim. Mas é uma boa pergunta. Como é que a gente converte? Né? A gente pode converter direto da base 5 para a base 7? Pode. Entendeu? Podemos fazer isso hoje também. Entendeu? Mas o que eu queria que vocês fizessem aqui agora é uma divisão na base 5. Beleza? Certo? E tentando pensar também dentro da base 5. Então... A gente podia também fazer uma coisinha, uma conta com a base maior que 10, tipo 11. Pode. Mas... Pode também. A gente vai ter que inventar algarismos. Mas vamos fazer aqui na base 5 mesmo, que é... Já tem os algarismos. Não pode fazer, não tem uma dificuldade adicional também. Numa base maior do que 10, a gente não pode emprestar todos os algarismos, tem que inventar. Tá legal? Mas na base 5, alguém quer sugerir? Porque é legal, assim, um 3 algarismos dividido por um 3 ou 4 dividido por um de 2 algarismos. 4, 3, 0, 2 dividido 1 e 4. 3. Tá, 3. Não é 3, é um 3. Mas tudo bem, mas serve, entendeu? Mas tem a mesma representatividade, tá? A mensagem está em
Então vamos tentar fazer essa conta. Vocês vão fazer. Divisão com resto? Com o resto. Divisão euclidiana, tá? Depois a gente vai fazer sem resto também. Certo? Tranquilo? E para facilitar, eu vou pedir para vocês, pode não ser também, mas eu vou pedir para vocês fazerem a conta seguindo os passos do algoritmo tradicional, ou seja, fazendo por ordem, tá? Então, a gente vai fazer tipo assim, né? Esse 4, 3 dividido por 1, 3. Tranquilo? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ver quantas vezes o 1, 3 cabe dentro do 4, 3. Sendo que esse 4, 3 não é 43 e esse 1, 3 não é 13. Entendeu? Certo? Hã? Tranquilo, vamos fazendo aí. Ficou claro? O primeiro passo do algoritmo por ordens seria a gente dividir 4, 3 por 13. É porque eu gosto de falar 13. Nesse caso não é. 4, 3 por 1, 3. Então, o que significa dividir 4, 3 por 1, 3? Significa ver quantas vezes 1, 3 cabe em 4, 3. Tá? Só que o 1, 3 não é 13 e o 4, 3 não é 43. Eu pegaria o 43, veria quanto que ele está na base 5, faria divisão. Não, mas ele está na base 5. Meu Deus, eu não estou conseguindo fazer isso não, eu vou chorar. Calma. O que é esse 4, 3? O que é esse 4, 3 nessa posição? É 4 grupos de 5 e 3 unidades. Não é isso. Porque ele está em outra posição, mas do ponto de vista de fazer a conta, a gente pode provisoriamente fazer de conta que é isso. Então a gente pode operar dessa maneira, tá? Como se fosse 3 unidades e 4 grupos de 5. E aqui eu tenho 3 unidades e 1 grupo de 5. Então a gente quer ver quantas vezes 3 unidades, 1 grupo de 5 e 3 unidades cabem dentro de 4 grupos de 5 e 3 unidades. Tá? Beleza? Então tentem aí. Vou pegar. Alguém tem alguma estratégia para fazer isso? Eu tenho uma estratégia, mas não vou falar. Qual é? A minha estratégia é a mesma da dela.
Quem tem uma estratégia que gostaria de compartilhar? Passando mais 10. Multiplicações. Fazer a multiplicação, fazer a conta ao contrário. Hã? Fazer a conta ao contrário. Exatamente essa três que você falou, porque ele também vai Acho que eu vou mudar. Quem quer me fazer aqui no quadro? É a mesma coisa. Se eu multiplicar 13 por 2 na base 5, daria 31. 13 por 2. 3 vezes 2 na base 5 daria 31. 3 ou desculpa. 2 vezes 3 dá quanto? Na base 5. Aí vai não. Certo. Aí dá pra diminuir pelo outro. Dá pra diminuir por 43. Tá. 4, 3. Tá. Aí fazer 12 e depois fazer 1, 2, depois fazer 1, 2, 0, multiplicar alguma coisa para chegar perto de 2 0. Esse processo. Você tá sugerindo colocar o 2 aqui? É isso? Colocar o 2, isso. Aqui? Isso. Estão vendo o que ele está sugerindo? Ele fez essa conta aqui e ele está sugerindo colocar o 2 aqui. Certo? Beleza? Tá? E subtrair o 3, 1 aqui. Tá tranquilo? Certo? E aí, quanto vai dar? 1, 2. 1, 2, então tá certo. Aí continuar esse processo. É isso. Próximo é 4. Próximo é 4. Certo? Eu quero saber se eu quero saber se o que eu achei da imagem da chave. Tá. Eu só colocaria, uma coisa que a gente pode fazer é isso aqui, ó. Certo? Colocar isso aí igual a gente falou na aula passada. É uma coisa que explicita mais a conta que a gente está fazendo. Porque esse 2 aqui não é 2 unidades. É um 2 que está nessa posição, que seria a posição análoga às centenas. Concorda? Certo? Beleza? Tá. Aí essa subtração aqui daria quanto? Ensinava 1, 2, 0. Hã? Partia do 1, 2, 0. O quê? Você partia do 1, 2, 0. Agora eu vou partir do 1, 2, 0. Aí você multiplicou por 4. Se você multiplicar por 5, ultrapassa. Tá. Certo? Mas esse jeito que eu estou fazendo é um jeito para a gente não se perder. Tá legal? Eu estou colocando esse 0, 0 aqui apenas para a gente não perder. Por exemplo, um erro comum que está associado a isso é aquele quando o aluno pula um 0. Tá legal? Então, isso aqui evita que esse erro aconteça. Certo? Fala, Pedro.
É uma experiência também que você tem quando você pede para o aluno dividir, tipo, 61 por 2. Aí tinha uma operação de ângulo lá, os alunos do 8º ano. Aí, meio que 70, 80% da turma colocaram 3,5. Não tem a ideia do quantos cabem, né? Essa seria a melhor abordagem para mostrar para eles. Porque eles ficaram irritados e não conseguiam entender logo assim, mas foi assim que eu aprendi, foi assim que eu aprendi. E aí como é que você mostra para eles, por exemplo, que uma outra forma, você não saber de quantos cabem, porque, por exemplo, se você tem um para 2, teria que caber 30, né, para 2 vezes lá. Faria um resto. Mas essa conta de quê? De ângulo? Não, fez um ângulo, aí tinha que calcular, era um ângulo, tinha que calcular bissetriz, aí tinha que dividir por 2. Aí o ângulo era 61 graus. Aí eles dividiram e acharam 3,5. A maioria achou 3,5. Acharam 3,5. Então, vocês estão ouvindo o que ele está falando? Não, né? O aluno dividiu 61 por 2 e achou 3,5. 80, 90% da turma fizeram isso. Certo? O aluno dividiu 61 por 2 e achou 3,5. Então, isso aqui é exatamente o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. É que quando a gente faz a conta, seguindo o algoritmo meio que no automático, a gente desconsidera o valor posicional das coisas. Mas esse exemplo de 61 por 2 e achar 3,5, eu acho que tem uma outra coisa que a gente deve chamar a atenção, que a gente faz muito pouco, que é a ideia de avaliar o quão absurda essa resposta é. Né? Que é o trabalho com ordens de grandeza, que é uma coisa que a gente não faz muito na escola. Tá legal? Será que 61 por 2 tem alguma chance de estar 3,5? Né? Você tem 61 bananas, vai dividir entre 2 pessoas, cada uma vai ganhar 3. Essa é uma coisa que a gente faz pouco, assim. E a gente se preocupa pouco na escola com a habilidade de desenvolver estimativas. Tá certo? Eu sempre conto uma coisa, uma história, que eu vi uma vez na televisão, que eu acho que é um exemplo disso. Que era assim, que era um repórter perguntando na rua para as pessoas, assim, que a reportagem era sobre insetos. Certo? Perguntando na rua assim, quantos insetos você acha que tem no mundo? A pergunta era essa. E quantos insetos vocês acham que tem no mundo? Tem mais de 100 bilhões. Tem alguma coisa muito mais, tipo, sei lá, 5 vezes mais humanos. Então, na verdade é muito mais do que isso. Eu fui meio humilde pra... Isso, mas as pessoas respondiam assim, 1 milhão. Porque tipo assim, tem 6, nem sei quantas milhões de pessoas, 6, 7. Tem 7 bilhões de pessoas. É possível ter 1 milhão. Na verdade, a estimativa, se eu não estou enganado, é da ordem de não sei quantos milhões de insetos para cada ser humano. É da ordem de 4 milhões o número de insetos. É uma pessoa acostumada a considerar que quando a pessoa fala essa coisa de negociação de entendeu? Na verdade, o cara quer dizer muito. Imagina, não tem noção do que é um quadrilhão. O que é um quadrilhão? Essa Eu acho que a questão da estimativa vai para outra coisa, por exemplo. Gente, ó, rapidinho. Ele já experimentou perguntar qual deve ser a inclinação da rua mais inclinada do mundo que passa a casa. Exatamente, isso. Normalmente chutam valores. O quê? Será que é maior ou menor que π sobre 4? A inclinação dessa rua? No livro do Jé, custa 19 graus. Mano. Gabi, quer falar? Não, falando, acho que tenho certeza que lá onde, perto da onde tem uma universidade hoje. E é fácil fazer estimativa olhando para as entradas das casas, que normalmente deveriam ficar na horizontal. Então, quando começa a fazer esse exercício, de fato é muito menor do que a gente pensa. Mas se você pergunta, eu já perguntei aqui para professores de física. Não, professor da instituição. É o cara que é muito foda, mas não tem noção da Os verdade. professores de física da gente aqui, eles são fora da realidade. Eles
Exatamente. E aí, chutaram. Essa parte a gente vai contar. Eu vou me isentar de emitir opiniões sobre isso. Olha só. Eu botei alguns vídeos lá no Moodle. Que eu acho legal sobre números muito grandes. Eu acho super legal aqueles vídeos assim. Então tem esse tipo de estimativa que eu gosto das estimativas que são mais viagens, tipo quantas estrelas tem no universo, quantos grãos de areia tem na Terra. E aí tem na verdade uns números, por exemplo, Google, né? É o número Google, que é 10 elevado a 100. O número Google, por exemplo, é muito maior que a quantidade de átomos no universo inteiro observado, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente exercita pouco na escola. Isso em inglês, na literatura tem até um nome que chama number sense. Não é só fazer estimativa, mas a tradução disso seria sensibilidade numérica. A gente é muito focado nos procedimentos e pouco focado na sensibilidade com respeito às quantidades. Então esse exemplo que o Pedro deu, acho que é típico disso. Dividir 61 por 2 e dá 3,5. Tem uma questão que é da estrutura do algoritmo e tem uma questão que é da sensibilidade numérica, que é pouco desenvolvida. Pois é, o que me chamou a atenção foi muito isso, eles ficaram irritados. Não, mas eu aprendi assim que ele fazia, eu aprendi assim, então não me interessava nem o resultado, interessava chegar a algum lugar, der resto zero, acabou, a conta tá feita. Fala. Essa questão que ele está colocando é aquela que a gente colocou na aula lá de cálculo 2. Segunda-feira. Aquela divisão. A divisão que a gente pediu para fazer lá na sala, os alunos fazerem. É a mesma questão que ele está colocando ali, porque aí quando desce aquela ideia de ver um número e é menor, aí eles já encaram como sendo o resto. Aí coloca a vírgula. Ah, sim, pois é. Tem um livro que eu achei interessante, assistindo o programa Isto é Matemática, que é lá de Portugal. E eles lá, por exemplo, eles não têm a palavra bilhão para nomear essa potência que a gente dá aqui, é o 10 a 9. Eles usam 1.000 milhões. Quando o Rogério, que é o apresentador do programa, disse pela primeira vez 1.000 milhões, eu demorei um pouquinho para entender o que era aquilo. Teve um episódio, inclusive, que ele explicou que enquanto em Portugal se fala 1.000 milhões, no Brasil se fala bilhões. Então eu imagino que trilhões é aí que eles não têm mesmo. Modo diferente. Tá certo essa conta aqui? Sim, tá certo. Então quanto vai dar? E agora? Você pode deixar. Não é 102. Agora a subtração que eu tenho que fazer é essa, certo? Certo? Aí como é que eu faço essa subtração? Aqui vai dar 0, tudo bem, tá, beleza? Certo, né? Aqui, essa aqui. Estou fazendo aqui, certo? Tá, fala. Mas eu acho que você não pode operar. Vai operar. Ó, aqui o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 0 em 1, né? Igual a gente faz aquele registro. Esse 0 em 1, 0. Esse 0 eu vou transformar em 1, 0. Certo? 1, 0. Isso aqui é mais de 5. Isso aqui vai ser 5. Então aqui vai dar quanto? Então 3, 2, tá certo? Beleza? Tá? Agora, 3, 2 dividido em 1, 3, dá quanto? 2 e sobra 1. Tá legal? Certo? Foi legal esse exercício?
Então agora, antes de falar de divisibilidade, vamos só escrever um número que eu falei um pouco como curiosidade. Vamos escrever um número irracional na base, em alguma base, tá? Então quem quer sugerir? Um número irracional. Pode ser o raiz de 2 ou tem Pode. que ser Não, pode ser raiz de 2. Tem que ser Eu quero escrever um número irracional. A Luísa sugeriu raiz de 2, beleza. Em alguma base. Na base 3, tranquilo. Certo? A gente tem duas opções. A gente pode fazer essa conta roubando ou honestamente. Honestamente, a gente tem que elevar o quadrado em cada passagem. Tá legal? Certo? Roubando é a gente já usar como pressuposto que a gente conhece a representação decimal do raiz de 2. Vai usar só alguns, é isso? Porque que a gente. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente escreve raiz de 2 na base 3? O que é isso? Primeiro, vamos separar a parte inteira da parte não inteira. Tá tranquilo? Certo? Então, a parte inteira vai ser quanto de raiz de 2? 1. Isso aí não tem problema nenhum. 1. Tá certo? Beleza? Agora, se fosse na representação decimal, o primeiro algarismo que ia aparecer aqui seria o algarismo de quê? Dos décimos. Daquele 4 que aparece no raiz de 2. Vou escrever aqui. Fala o próximo. 2 beleza? Tá bom já. Então, esse aqui, esse 4, o que significa esse 4? Ele significa que a gente dividiu em décimos e cabe em 4 décimos. E 5 décimos já passa. Concorda? Beleza? Então, o que eu tenho que ver agora? Eu tenho que ver quantos o que cabem dentro de raiz de 2. Quantos o que? Eu estou usando a base 3. A decisão sobre roubar daqui a pouco. Se for 10, quantos 10? Mas se é 3, 13. Não, esse já tem o nome, não precisa inventar. Quantos o quê? Terços. Em vez de a gente dividir a unidade em 10, a gente vai dividir a unidade em 3. Concorda? Beleza? E aí a gente vai ver quantos terços cabem dentro de raiz de 2. Tá tranquilo? Certo? Então o que eu falei roubando e sem roubar? A gente pode pensar no número 1 mais 1 terço, ou 1 mais 0 terços. 1 mais 1 terço, ou 1 mais 2 terços. Concorda? Beleza? Roubando, como é que é? É você usando a representação decimal do raiz de 2. Então é você fazer essa conta aqui no decimal e ver qual passa do raiz de 2. Beleza? Isso seria roubando. Honestamente, elevar isso aqui ao quadrado e ver se passa ou não de 2. Entenderam o que eu falei? Não. Beleza? Para elevar isso ao quadrado, a gente tem que fazer distributiva? Ou você vai fazer essa... Não, você pode fazer a conta, a soma seria um pouco roubando também. Mas você pode fazer. Você pode fazer a conta na base 10. Isso aqui. Então vamos fazer meio roubando. A Luísa tem razão, para ser totalmente honesto, teria que usar distributiva, certo? Mas vamos fazer mais ou menos. Isso aqui seria quanto na base 10? 4 terços, certo? Eleva 4 terços. Bom, esse aqui é 1 mesmo, então elevando esse 1 ao quadrado é menor do que 2, concorda? Tá certo? Beleza? Eu estou usando, repara, eu estou falando o que eu quero dizer com fazer honestamente ou roubando?
Estou dizendo que eu estou fazendo honestamente que eu estou usando a definição de raiz de 2. Tá legal? Então eu quero achar um número cujo quadrado é 2. Beleza? Então 4/3 ao quadrado dá quanto? 1,677. Não, dá 16 nonos. 16 nonos é maior ou menor do que 2? Menor. Menor. Então esse aqui ao quadrado dá quanto? Então 25 sobre 9 é maior ou menor do que 2? Maior. Então isso significa que a primeira casa depois da vírgula para 2 na base 3 é qual? Qual é a primeira casa depois da vírgula? 1. Certo? Por que é 1? Porque aqui eu estou escrevendo 1 mais 1/3. Então, ao fazer isso, eu estou dizendo que 1 mais 1/3 é menor do que raiz de 2, concorda? E 1 mais 2/3 já ultrapassa a raiz de 2. Ficou claro isso? Certo? É como a gente deveria ensinar para os alunos raiz de 2 na base 10 na escola básica. Tá legal? Fazendo essas contas ao contrário. Tranquilo? Quando muitas vezes os números numéricos... Os números... Eu ia falar, nada a ver com isso. Os livros didáticos... gente, que eu não sei hoje. Os livros didáticos, eles dão um resultado logo de raiz de 2, tranquilo? Ele fala, raiz de 2 é 1,4, não sei o quê. Quando a gente pode, essa conta aqui, a gente pode propor para os nossos alunos na base 10. Tá? Alguém viajou na conta que eu estou fazendo ou não? Eu não estou conseguindo ver essa igualdade. Eu comecei a pensar assim, eu tenho que entender... Qual igualdade? Essa aqui? Parece que essa representação, mostrar para o aluno de forma que apareça a representação infinita e não periódica. Isso. Não, mas calma, infinito não periódico é outra coisa. Não, sim, mas quando você fala raiz de 2, eu sei que é uma aproximação. Isso. Eu estou querendo achar a aproximação mesmo. Então esse igual não é exatamente igual. Não, é porque eu não... Não é. É porque eu não acabei de escrever. Então sim, quando você coloca igual a 1, qualquer coisa, aí você tem que vai, a representação é exatamente igual, mas a aproximação... Não, tem toda a razão, é isso mesmo. É porque eu vou continuar, entendeu? Não, eu sei que vai continuar, mas parece que você vai... Não, é porque... de igual ainda que não, tem toda a razão. Tá bom? É pra botar ou aproximado ou 3 pontinhos. 3 pontinhos sempre, entendeu? Mas é isso mesmo. Muito. Isso. Mas eu não tinha botado 3 pontinhos porque eu vou continuar na próxima etapa. Entendeu? Beleza? Mas agora, qual é a próxima etapa então? Eu vou botar aqui, tá? Porque isso aqui está incompleto. Tá certo? Mas o que a Ellen está falando é uma coisa que tem toda a razão, tá certo? Que é assim. Muitas vezes aparece escrito nos livros, considere π igual a 3,14. Tá certo? Exatamente. Você pode considerar que π é igual a 3,14. Isso causa muita confusão, π é um número racional ou não, etc. Mas você seria admissível num livro ter escrito considera que 15 é igual a 18? Não, né? Então por que você pode considerar que π é igual a 3,14? Exatamente. Os números racionais, a impressão que eu tenho é que o pessoal tem uma certa medo, não sei, até no livro didático, quando vem para o aluno, aceita que é isso, pronto, passa para a próxima. Não tem um estudo, nada, a preocupação de entender esses números não existe. Tanto é que na graduação, quando a gente o número E o tempo todo, a gente trabalha muito com o número E na graduação, mas no ensino médio praticamente ele não aparece. Sabe, assim, é complicado. Com certeza. Mas isso aí que você está falando, a gente vai falar muito sobre isso. Provar que π é irracional provar que π é irracional é complicado. Mas fácil para entender. Na verdade, provar que π é irracional é a única coisa, né, que eu não conheço uma forma que seja acessível na escola básica. Assim, provar que π, a prova de que π é irracional é bem sofisticada. A gente vai falar dela aqui, tá? Mais tarde, a prova que π é irracional, que não só π é irracional, como π é algébrico. É transcendente, mas que não é algébrico. Tá legal? Mas por enquanto não é sobre isso que eu estou falando, tá? Estou falando sobre a representação na base 3 mesmo.
Então esse esquema de encontrar a aproximação, todo mundo está claro o que eu estou fazendo? Certo? O que eu estou fazendo? A representação na reta mesmo. Então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, só que eu estou, em vez de dividir em 10 pedaços, eu estou dividindo em 3 pedaços. E eu quero ver onde o número raiz de 2 se localiza nessa reta. Então eu olhei, o número raiz de 2 ao quadrado tem que dar 2. Então um número cujo quadrado dá 2, ele é menor que a raiz de 2. Tá legal? Então eu vou fazer aqui, esse aqui seria o 2 mais 1/3. Eu elevei isso ao quadrado, né? O 2, aliás, o 1 mais 1/3 eu elevei ao quadrado, deu um número menor do que 2. 1 mais 2/3 eu elevei ao quadrado, deu um número maior do que o 2. Então o número cujo quadrado é 2 tem que estar em algum lugar aqui no meio. Tá legal? O procedimento é esse. Tá? Agora vamos fazer só mais uma casa decimal, tá? Só para a gente pegar o esquema. Então eu já sei que a melhor aproximação com terços é 4/3, concorda? Certo? Agora, o próximo algarismo, então, isso que está escrito aqui, eu estou escrevendo raiz de 2 com 1 mais 1/3 mais alguma coisa, tá tranquilo? Certo? Esse mais alguma coisa, ele é o quê? Alguma coisa sobre quanto? 9. Então eu tenho que botar 1 mais 1/3 mais alguma coisa sobre 9. E esse alguma coisa ele pode ser o quê? 0, o que mais? 0, 1 ou 2. Então eu tenho que testar 4/3 mais 4/3 mesmo, que seria 4/3 mais 0 nonos, 4/3 mais 1 nono e 4/3 mais 2 nonos, concordam? Certo? 4/3 mais 1 nono dá quanto? 13 nonos, certo? Certo? 13 nonos. 4/3 mais 2 nonos. Tranquilo? Certo? Agora vamos elevar isso aqui ao quadrado e ver se isso passa ou não passa de 2. E aí? 13 nonos, quanto dá? Passa então, concorda? Beleza? Então esse número aqui é maior que raiz de 2 e esse número aqui é menor que raiz de 2. Tá legal? Isso significa que qual é o próximo algarismo aqui? 0. Tá beleza? Tá? Aí a gente poderia continuar, mas todo mundo já entendeu o esquema. Beleza? A gente continuar a fazer mais conta, né? O que a gente está fazendo? A gente está pegando esse intervalinho aqui e dividindo novamente por 3. Tá? E eu vi que esse aqui ultrapassou, então o raiz de 2 está em algum lugar aqui no meio. Tá legal? Beleza? Certo? Agora, a questão que a Ellen colocou, que ela tem toda a razão, é outra questão. Aqui eu estou querendo só achar mesmo as aproximações na base 3, entendeu? Beleza? Mas a questão que é da aproximação, de como a gente trabalha com aproximação na escola, tem toda a razão, tá? E as perguntas que a gente vai colocar aqui para não responder hoje são as seguintes. A gente sabe que raiz de 2 na base 10 tem representação decimal infinita e não periódica. Tranquilo? Certo? Aqui, raiz de 2 na base 3. Vou só escrever assim para dizer que é na base 3. Raiz de 2 na base 3, vocês acham que pode ser finito ou periódico ou que vai ser infinito e não periódica também? O que vocês acham? Eu estou perguntando se pode ser infinita e periódica. Você acha que pode ser? Eu não vou responder, tá? Porque senão seria racional em alguma base. Eu não quero fazer cara de paisagem. Certo? Porque a gente vai falar disso depois. Certo? Então, em resumo, a gente sabe, primeiro, isso que o Carlos falou, tem a ver com o que a gente vai falar em seguida.
racional em alguma base. Ser racional ou não depende da base? Não. Ou depende do número? Certo? Que a gente vai falar agora de divisibilidade. Então, divisibilidade, ser múltiplo de 3 ou ser múltiplo de 2, depende do numeral, ou seja, da base, ou depende do número? E aí? Quem? Hã? Depende da base. Por quê? Porque você pode ter resto na base 10 e não ter resto na base 3. Aí, se não tiver resto, é Não sei. Pode não ter resto na base 10? Eu acho que deve poder. Tá. Eu vejo que não poderia. Tá, essa pergunta, rapidinho, essa pergunta a gente vai tratar dela agora, mas só deixando aqui, vai ficar guardada, é a seguinte. A pergunta que eu vou deixar para os próximos capítulos é: a gente sabe que na base 10, vamos voltar depois da divisibilidade, a gente sabe que na base 10 um número é irracional, se e somente se ele tem representação decimal, infinita e não periódica. Beleza? Então, duas perguntas. Primeiro, por que a gente sabe isso? Por que isso é verdade? Segunda pergunta, esse teorema vale numa base qualquer ou vale só na base 10? Será que um número irracional também vai ter sempre representação infinita e periódica em outra base? Certo? Ou não? Mas não vou responder. Thales. Então, eu ia falar que se você dividir da resto 1, por exemplo, quando você botar na base 3, ele vai dar resto 1 para sempre. Só que, assim, eu tava confundindo essa coisa de, tipo, ser racional ou, sei lá, não ser periódico. Porque, tipo, eu tava confundindo uma dízima periódica com um número racional, tipo, que dá 0. O período é 0. Mas, então, ser racional é poder ser escrito na forma de fração. Sim. Entendeu? Só que eu acredito que seja racional. Porque se o número é racional na base 10, ele vai ser racional na base 3, por exemplo. Porque são divisões sucessivas de números inteiros. É isso mesmo, tá certo. Porque, como é que a gente... Por que um número racional dá uma dízima periódica? Tá? Isso depois a gente vai falar, porque tem muitas outras questões sobre o algoritmo. Porque como é que a gente escreve um número racional? Qual é a definição de número racional? Número racional é o que pode ser escrito na forma de fração de números naturais. Tá legal? Então é A sobre B com A sobre B naturais. Tá? Então eu vou dividir A por B, certo? Para escrever esse número na base 10. Eu vou dividir A por B e eu vou achar um quociente aqui que eu vou chamar de Q1 e vou achar um resto que eu vou chamar de R1. Tá? E aí eu vou usar aquela estratégia de botar um zero do lado, que a gente vai querer entender o que significa colocar um zero do lado, beleza? Certo? E vai continuar a divisão. Tá tranquilo? Certo? Aí vai botar uma vírgula aqui, etc. Tá certo? Pela natureza desse processo, a primeira vez que o resto se repetir, o processo inteiro vai se repetir, concorda? Né? Acho que é isso que o Thales está falando. A primeira vez que aparecer um resto que já apareceu antes, quando ele aparecer da segunda vez, vai tudo dar igual. E aí que vai gerar a dízima periódica. Tá? Aí o que acontece? Tem um número finito de restos, concorda? Os restos podem ser de quanto a quanto? De 0 a B menos 1. Então, se você vai continuar esse processo infinitamente, alguma hora o resto vai se repetir. Tá legal? E nessa hora que o resto vai se repetir, o processo inteiro vai entrar em loop. E aí vai aparecer dízima periódica. Tá legal? Agora, a pergunta. Ficou claro isso que eu falei? Que foi, acho que é isso que você falou, não foi? Sim. Tem uma questão que eu tinha visto que falava que se um número ele pode ser representado, sei lá, com Q, um período Q, certo? Tem até como eu pegar essa questão aqui, que é sobre... Mas depois eu falo. Tá. Então, tem várias questões sobre o tamanho do período, etc. Tá? Pois é. Agora, essa questão que eu estou colocando aqui é a seguinte: será que esse raciocínio é exclusivo da base 10
ou vale em qualquer base? Para responder essa pergunta, o que a gente tem que entender fundamentalmente é o que significa essa coisa de botar um zero do lado. Que é isso que fundamenta esse algoritmo. Ele colocar esse zero do lado do resto. O que significa colocar esse zero do lado do resto? Entendeu? Beleza? Esse A e B são naturais. Pode ser. Tá, vamos fazer um exemplo então. Já que Na base 10 eu tenho explicado, né? que horas são? Tá. Então, beleza. Olha só. Vamos fazer uma conta aqui. Pronto, 13 quintos. Tá legal? A gente quer escrever 13 quintos em representação decimal. Tá legal? Ou vou botar 13 quartos. Por quê? Olha só, 13 quartos. Agora entendi o que tá acontecendo. Vai ser 50. Tá. Mas olha só, 13 quartos. Como é que a gente divide 13 por 4? Quanto dá 13 por 4? Dá 3 e sobra 1. Concorda? Sim. Certo? Beleza? Eu escolhi um número que não dá uma dízima periódica. Poderia dar, tá? 13 dá 13. Desculpa. Dá 3 e sobra 1. Aí como é que a gente ensina isso na escola? A gente coloca um zero aqui do lado. Tá legal? Certo? O que significa colocar esse zero do lado? Está transformando em décimos. Tá legal? A gente tem uma unidade, eu posso dividir uma unidade em 4 e achar números inteiros? Não. Então como é que qual é a estratégia de subdividir? Eu transformo uma unidade em 10 décimos. Tá legal? Então eu estou dividindo 10 décimos em 4. O resultado é o quê? 2 décimos. Tá legal? Certo? Que até, normalmente a gente faz assim. Mas até quando a pessoa está aprendendo, o mais conveniente, quando a gente está ensinando no Fundamental 1, o mais conveniente é escrever assim, ó. Eu acho. Não, eu acho. Quando eu trabalhei com seleção muitas universidades, eu colocava as ordens embaixo. Então, a partir do momento que eu estava na unidade, eu escrevi assim embaixo. 3 é a unidade. No próximo, vai ser 10. Tá. Aí eu escrevi assim embaixo. Então, quantos décimos agora, né? Quantos? Tá. Não, tá certo. Por exemplo, quando for uma base 5, aí você não pode acrescentar um zero. Isso, calma. Então olha só, aí continuando, quanto daria? Sobra 2, caiu, põe um zero do lado. Então esse sobra 2 o quê? Décimos. Não são 2 unidades. Eu coloco um zero do lado, eu estou transformando os décimos em centésimos. Tá? E aí eu vou dividir 20 por 4, dá o quê? 5 mais 5 o quê? Centésimos. E aí eu vou representar assim. E agora dá 0. Então dá 3,25. Tá certo? Tá? Agora eu quero passar para a divisibilidade, realmente. Mas a pergunta, então, é por isso que todo número racional dá uma dízima periódica ou dá uma representação finita. Uma representação finita a gente pode pensar também como dízima periódica
de período zero, né, por exemplo. Por quê? Porque se eu continuar isso aqui, certo? Ou vai dar zero alguma hora, como apareceu, mas se eu continuar infinitamente, só tem 4 possibilidades de resto, que são 0, 1, 2 e 3. Tá? Então alguma hora o resto vai se repetir. Aí eu vou colocar 0 do lado e vai repetir tudo que já estava acontecendo até então. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Se a base for outra, pode abaixar esse 0. Se a base for outra, eu posso colocar o 0 do lado? Eu não sei. Sim ou não? Tá. Se a base for outra, eu não vou pensar em décimo. Eu vou pensar em quê? Na base 3. Eu não vou pensar em décimo, vou pensar em terço. Mas pode colocar o 0 do lado? Por que não? Mas a gente vai colocar o 0 do lado na base 3. Vai pegar o 0 na base 3. E aí, pode ou não pode? Fala, Mané. Não, pode botar o 0, agora eu estou convencido. Quem não está convencido que pode colocar? Não, nessa aqui? Não. Porque olha só, colocar o 0 do lado na base 10 significa transformar aqui uma unidade em 10 décimos. Então eu tenho uma unidade que eu transformo em 10 décimos. Concorda? Se fosse na base 3, colocar o 0 do lado significa transformar uma unidade em um 0, o quê? Terços. Mas um 0 terços é 3 terços. Tá certo? Porque é um 0 na base 3. Entendeu? Beleza? Tá? Então pronto, já deu spoiler total. Tá? Mas a gente depois vai demonstrar esse teorema, porque na verdade o que a gente está fazendo informalmente aqui é que a gente está lidando com somas infinitas. Então a gente está lidando com a soma de uma série. Tá legal? Mas olha só. Então todos se convenceram que pode? Tá. O Ido se convenceu? Tá. Pode apagar isso aqui? Tá, vamos falar de divisibilidade. Então, olha só. Agora vamos passar para a divisibilidade, para acabar a aula. A pergunta é, esses números são pares ou ímpares? Não, 3, 7 na base 9 é par ou ímpar?
4, 7 na base 9 é par ou ímpar? E aí? Tá, então a primeira pergunta que antecede é isso. Ser par ou ímpar depende da base, ou seja, depende do numeral ou depende do número? Qual é a definição, o que é ser par? Par em dois. Isso. Você pode agrupar de 2 em 2 e dá certo. Beleza? Existe a possibilidade de você agrupar, dar certo significa não sobra ninguém. É possível agrupar de 2 em 2 numa base e não sobrar ninguém em outra base sobrar? Não, porque a quantidade é a mesma. A quantidade é a mesma. O que é 3, 7 na base 9 em termos de quantidade? É o quê? Isso, é isso aí. 3, 7 na base 9 é isso aí. Certo? Para verificar se esse número é par, eu tenho que agrupar isso aqui de 2 em 2 e não pode sobrar ninguém. Concorda? Esse processo depende da base? Da paridade. Eu vou juntar as bolinhas de 2 em 2 que depende. Eu expressão igual ao meu, eu quero juntar as bolinhas de 2 em 2 independente de quais grupos que eu vou fazer. Os grupos são esses. Os grupos são esses. Mas juntar as bolinhas de 2 em 2 depende desses grupos? Não. Tá? Então, ser múltiplo de alguma coisa é uma coisa que não depende da base. Tá legal? Beleza? Então não existe o número ser par na base 10 e ser ímpar em outra base. Tá? Porque ser par, assim como ser múltiplo de 3, ser múltiplo de qualquer coisa, é uma propriedade da quantidade. Tá legal? E não da representação da quantidade. Tá tranquilo? Certo? O que depende da representação da quantidade são o que se chama de critérios de divisibilidade, que são o quê? São maneiras de você olhar para a representação e saber de antemão se aquele número é par ou ímpar, sem precisar fazer a conta. Tá legal? Beleza? Certo? Isso depende da base. Quer dizer, não sei, estou afirmando. Então, esse número aqui, 3, 7 na base 2, na base 9. O que é esse número? Esse número é, como eu estou desenhando aqui, 3 grupos de 9 mais 7 unidades. Tá certo? Beleza? Esse número é par ou ímpar? Par. Como vocês sabem que é par? Vocês fizeram a conta, mas sem fazer a conta. Sobra uma bolinha. Do primeiro sobra uma bolinha, do segundo vai sobrar também. Juntou, morreu. Aí do terceiro sobra uma, e como é 7, vai sobrar uma também. Isso. Por que você achou isso melhor do que fazer a conta? Porque eu também acho. Mas que pra mim fazer a conta é sempre pior. Tentar não ir para decimal para entender. Mas tá certo o que a Luísa falou, tá tranquilo? Tá? Ou de forma mais geral, assim, esse número aqui, certo? É ímpar. O outro é ímpar, a soma é um número par. E esse aqui?
Pô. Quatro grupos de alunos. Esse aí é o quê? Então esse número aqui é par. E esse número aqui é ímpar, tá certo? Tá beleza? Tá? Então qual é a conclusão que a gente chega? Então, antes disso, fazer uma outra pergunta. Agora vamos fazer ao contrário. Eu quero botar o número 4, 7 numa base beta. Tranquilo? A pergunta é, existe alguma base beta para a qual esse número seja par? E pode existir alguma base beta na qual esse número seja par? Não, ímpar não depende da base. Não, mas para mudar a base beta vai mudar o número. Vai mudar a representação. Não, mas eu estou falando da mesma representação. Não, esse é o mais belo Isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Essa mesma... Não, o que eu estou dizendo é assim. Eu vou botar até outro aqui. Entendi já. Eu acho que é melhor. Vou botar aqui 2, 3 na base beta. Tá tranquilo? Isso, porque isso aqui é o seguinte, 2, 3 na base beta, eu tô colocando a representação que vai gerar um número diferente em cada base. Entendeu? Beleza? Se a gente colocar base 4 aqui, isso vai ser um número. Se a gente colocar base 5, vai ser outro número. Certo? Beleza? Então, a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte, existe alguma base para a qual a representação 2, 3 gere um número par? Não. Como vocês têm certeza? 2 vezes beta vai sempre ser par. Isso. Porque vai ser 2 vezes beta mais 3. Tá? Que vai ser sempre par. Tá legal? Bom, desculpa, vai ser sempre... 2 vezes beta vai ser sempre par. Isso aqui vai ser sempre ímpar. Tá tranquilo? Certo? Agora, então a pergunta é, na base 10, a gente sabe que o critério de divisibilidade é olhar para o último algarismo. Tá legal? E esse algarismo tem que ser o quê? Par. Na base 9, vale esse critério? Esse exemplo aí que a gente fez mostrou que não vale. Tá legal? Certo? Então, será que tem algum critério para saber se o número é par ou ímpar na base 9? Eu fiquei botando um par e ímpar em cima. Tá. E aí ficou na base 9. Vou escrever um número aqui. É um número ímpar e ímpar. Se houver um número par, Esse número aqui é par ou ímpar na base 9? Peraí.
Para ser parte de ser tem que ter números pares de ímpares. Fala, ó, o que ele falou. Para ser par tem que ter números o quê? Números pares de ímpares. 1, 3, 5, 7, 6. Tá, por que você chegou a esse critério? Porque par vezes a base ímpar vai dar sempre par. O que significa essa representação aqui? Né? Qualquer representação na base 9, ela é um somatório de AK 9 elevado a K. Concorda? Certo? Com K variando de 0 até alguém. Certo? Beleza? Os números que forem pares aqui não vai fazer diferença. Então, acho que é essa o raciocínio do Leon. Então a gente tem que olhar o que sobra. Certo? E aí o que sobra tem que aparecer em quantidade par ou em quantidade ímpar? Porque quando tu soma ímpar com ímpar, vai dar um número par. Então, cada dois. Isso, certo? Tá bom esse critério? Beleza? Tá, então olha só. Todo mundo entendeu os critérios que o Leon falou? Sim? O equivalente a somar os algarismos e ver se vai dar um número par. Isso é equivalente a somar os algarismos e ver que vai dar um número par. Todos concordam? Na base 10. Não, na base 9. Na base 9. E aí você vai Se você somar os 3, 7 dá 1, 0. Só que 1 na base 9 é par. É como se der divisão com 3, 5 na 10. Isso. Então calma, tá indo muito bem. É o seguinte, olha só. Que o Leon observou? Que a gente tem que olhar, olhando para a representação que é dessa forma, a gente vai perceber o seguinte: aqueles que têm algarismo par, os algarismos pares, não vão ter influência nenhuma, porque eles vão multiplicar por uma potência de 9, concorda? Ele vai continuar sendo par. Então a gente tem que olhar para os ímpares. Então a gente tem que agrupar os ímpares de 2 em 2 para a soma ser um número par. Então os algarismos ímpares têm que aparecer em número par. Aí a Carol falou, isso é equivalente a somar os algarismos e o resultado tem que dar um número par. Beleza? Aí o Fernando falou, isso nos lembra outra coisa na base 10, que é o quê? Critério de divisibilidade por 3, que é somar os algarismos e tem que dar um múltiplo de 3. Tá legal? Agora, critério de divisibilidade por 3 na base 10, que tem esse esquema de somar os algarismos, ele serve também para que outros números? Além do 3, 9, só, né, eu acho. Somar 7. Não, tem um 7. As potências, né? Todas as potências. As potências de 3 também. Mas, e olha só.
E o critério de disponibilidade por 2 na base 10, ele é o quê? Olhar o último algarismo, concorda? O algarismo das unidades. Esse critério de disponibilidade, olhar o algarismo das unidades, ele, na base 10, ele serve para que números além do 2? 5, 4, 2 e 5. 2 e 5. Então, eu vou botar, pode apagar isso aqui? Tá aqui. Olha só, então verificar o algarismo das unidades na base 10 serve para que divisores? Que a gente falou, que vocês falaram já. 2 e 5. 10 potências de 10 também. Tá? Mas vamos botar só os menores que 10, que vai ficar mais fácil assim. E somar os algarismos. Na base 10 isso serve para quê? 3 e 9. Tá tranquilo? Certo? Na base 9, a gente já percebeu que esse critério aqui serve para o 2. Tranquilo? Na base 9, o critério de somar os algarismos serve para divisibilidade por 2. Tá legal? Tá beleza? Tá? Então, a pergunta é, vamos generalizar isso aí tudo para uma base qualquer? A pergunta é assim, numa base beta qualquer, Como é que é essa? Vou botar aqui. Certo? Aqui números o critério 1 se aplica e aqui números o critério 2 se aplica. Beleza? A gente pode pensar em números P menores que a própria base, tá? Para responder essa pergunta, o que a gente tem que responder é o seguinte: como a gente demonstra que esses critérios valem na base 10? Como é que a gente demonstra? Isso. Congruência. Congruência modo M. Mas antes disso, oi? Um número na base 10. Vamos pegar um número na base 10. Tá certo? Então, olha só. Vou escrever esse número assim. AN vezes 10 elevado a N, mais etc. A2 vezes 10 elevado a 2, mais A1 vezes 10,
mais A0. Tranquilo? Eu quero saber se 2 divide esse número. Concorda? Certo? E eu estou dizendo, para saber se 2 divide esse número, basta olhar para esse algarismo aqui. Por que basta olhar para esse algarismo? Porque todos os outros já são divisíveis por 2. Tá legal? Por que todos os outros já são divisíveis por 2? Porque são múltiplos de 10. E o 2 é o que do 10? Divisor. E para o 5? Mesma coisa. A gente sabe que todos esses aqui são múltiplos de 5 porque o 10 é múltiplo de 5. Tá? Então, basta olhar para esse último aqui. Tá legal? Beleza? Então, qual é a resposta desse item A? Aqui, números, o critério 1 se aplica numa base qualquer. Os divisores na base. Tá legal? Divisores na base. Tranquilo? Por quê? Porque aqui, se eu tivesse, em vez de 10, se eu tivesse potências de beta, tá? E eu quero verificar se esse somatório aqui é ou não divisível por um número P, e esse número P for um divisor da base, automaticamente tudo isso que está aqui será múltiplo de P. Tá legal? Beleza? Tá? Então basta eu olhar o que vai decidir se esse somatório todo aí é ou não múltiplo de P, é esse último aqui. Beleza? Tá? Alguma dúvida? Então, na base 9, para que número esse critério aqui se aplica? Na base 9. 3. Então, a gente olhar um número na base 9 e saber se ele é múltiplo de 3, basta olhar para o algarismo das unidades. Tá legal? Beleza? Agora, essa segunda pergunta. 10 para 5. 10 para 5? Tá, então vamos acabar. Esse segundo aqui, como é que eu sei, na base, ele falou congruência, mas vamos pensar o seguinte: como é que você explica para um aluno do ensino fundamental que esse critério de divisibilidade vale? Uma maneira de ensinar isso aí que é acessível, eu acho, para o aluno do ensino fundamental é o seguinte: vou tentar explicar o critério de divisibilidade por 3, tá tranquilo? Você tem ABC, um número escrito na base 10, tá legal? Beleza? ABC que eu estou falando são os algarismos na base 10. ABC significa o quê? Significa 100A mais 10B mais C. Que eu posso escrever como 99 mais 1A mais 9 mais 1B mais C. Que eu posso escrever como 99A mais 9B mais A mais B mais C. Tá legal? Certo? Beleza? Então, o que faz esse critério de divisibilidade valer na base 10? Qual é a propriedade que o 3 tem que faz isso valer? É o quê? Que faz isso aqui acontecer, ó. O que é isso aqui? Isso que está escrito aqui, eu escrevi 10 como 9 mais 1. Esse mais 1, ele é o que do 3 em relação ao 10? Resto da divisão. Não é não? Resto da divisão. Tá tranquilo? Certo? Eu estou dividindo o 10 por 3 e dá resto 1. Quando eu escrevo 10 igual a 9 mais 1, eu estou dividindo o 10 por 3 e dá resto 1. Tá legal? Certo? E aqui eu estou dividindo o 100 por 3 e dá resto 1. Tá legal?
certo? Ou seja, o 100, ele é... O 100, ele é o múltiplo de 3 mais 1. Concorda? E qualquer potência de 10 vai ser um múltiplo de 3 mais 1. Porque uma potência de 10 vai ser escrita como 10 vezes 10 vezes 10. Então, isso que a gente formalmente chama de propriedade de congruência. Tá legal? Certo? Então, esse segundo aqui, ó, se aplica para que números? O que o número tem que satisfazer para valer esse critério 2? A potência do dado. Isso, tem que deixar beta deixa resto 1 na divisão por P. Tá legal? Se a gente quiser demonstrar isso em termos de congruência, a demonstração seria assim, ó. Beta, eu tenho esse número aqui, ó. Certo? Eu vou ter esse número aí escrito na base beta, tranquilo? E eu sei que beta é congruente a 1 módulo P. Isso é outra maneira de dizer que beta deixa resto 1 na divisão por P. É isso que significa ser congruente é isso. Sim. Significa que P divide beta menos 1. Que é equivalente a dizer que beta e 1 deixam o mesmo resto na divisão por P. Entendeu? Isso implica que beta elevado a k também é congruente a 1 módulo P para todo k, tá certo? Beleza? Então, aplicando isso aqui, eu vou ter que A é congruente, cada um dessas potências aqui é congruente a 1 módulo P. Tá certo? Então eu vou ter que A é congruente a esse somatório aqui, módulo P. Tá certo? Tá? Portanto, eu vou ter, se A é congruente a esse somatório, significa que esse somatório aqui, né, deixa o mesmo resto na divisão por P do que A. Em particular, eu vou ter que P divide A, C e somente C, P divide esse somatório. Tá legal? Certo? Esse é o exercício do livro. Tá beleza? Aí eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta que eu posso fazer depois que a gente tiver com o se vocês quiserem embora. É sobre isso aqui? Tá, pode, beleza. Mas olha só para fechar, então hoje na verdade deu tempo de muito menos do que eu pretendia falar, porque eu queria falar de axiomas de Peano, mas porque surgiram conversas, que foi bom e tudo, mas beleza, tem que sentar e dar uma planejada nesse curso, porque senão não vai caber, esse curso nunca cabe. Eu tenho que fazer aquele exercício de abrir mão das coisas, que é um exercício que eu tenho que deixar de dar alguma coisa para caber esse curso em um semestre. Mas enfim, mas hoje, eu acho que resumindo, a ideia da aula de hoje foi a gente sair do nosso lugar de conforto. Tá legal? Então, tanto nos algoritmos quanto na divisibilidade, tentar se colocar um exercício de empatia. Tentar se colocar um pouco no lugar do aluno que está aprendendo. Tá? Beleza? Então, só isso. Hã?